Carioca sempre foi um campeonato de vanguarda, um campeonato que traz muitas novidades nos seus regulamentos para os outros anos, né? Para as outras competições, para os outros lugares do Brasil. E dessa vez não vai ser diferente. Campeonato Carioca traz novidades e, claro, você vai... Eita, deixa eu até tocar o barulhinho aqui do Windows. Você vai descobrir algumas dessas novidades bizarras aqui nesse vídeo do Raiz Tricolor. Também sinalizo aqui neste vídeo outras duas notícias, tá? Reinaldo definindo seu futuro e é longe do Fluminense. E também reuniões de Diniz para poder falar de alvos para o mercado. Roda a vinheta do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa seu like aqui embaixo, você se inscreve aqui no canal e você não deixa de vir aqui embaixo, de comentar a sua opinião sobre essas notícias. Notícias importantes para o Fluminense e a gente já abre aqui direto falando sobre Fernando Diniz e a sua reunião, segundo o jornalista Marcelo Neves publicou no Jornal Extra. Diniz, que ainda não assinou a renovação dele, é bem falado, eu já falei algumas vezes aqui no canal, né? Diniz, ele tá esperando a eleição para poder assinar a renovação dele, o fato é esse. E ele já, na verdade, ele até já falou isso, né? Acho que ele mesmo já falou isso numa coletiva recente, de que a eleição é importante para ele, enfim, por isso que ele ainda não assinou nada. Mas, enfim, continuando a notícia, o Diniz, que ainda, apesar de não ter assinado a sua renovação com o Fluminense, já está participando do planejamento, normalmente junto com o Scout, o Paulo Angione, a direção executiva de futebol e o Mário Bittencourt, que é o presidente. Bem, tem um encontro marcado, tem duas reuniões marcadas entre Fernando Diniz e Paulo Angione e Mário Bittencourt, e mais, enfim, a galera do background ali, futebolístico tricolor, para poder agir no mercado visando a próxima janela de transferências. Isso por quê? Porque o Fluminense tem uma série de nomes, já tem um levantamento de dados bem grande sobre esses nomes, por isso que já pintaram vários aí, né? De você ir lá e ouvir, pô, fulano interessa ao Fluminense, então porque foram essas ligações todas para pegar informações sobre jogadores. E acredita-se, segundo a matéria do Jornal Extra, de que por conta da Copa do Mundo, o Fluminense tem um tempo a mais para poder ter calma nas contratações, não fazendo igual no ano passado, em que precisava contratar o mais rápido possível, para todo o elenco já estar ali no início de janeiro treinando, porque já tinha pré-Libertadores também no início de fevereiro. Nessas primeiras semanas, após o término do Campeonato Brasileiro, o foco do Fluminense tem sido, e eu tenho falado que isso é muito importante, renovações de contrato, manter a base do Fluminense. A primeira grande contratação do Fluminense é renovar com todo mundo e só perder Matheus Martins. Essa é a primeira grande contratação do Fluminense. É ter 90%, na verdade, se a gente parar pra pensar, é 100% do seu time titular para 2023, considerando o quê? Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel e o lateral esquerdo, que pode virar banco, né? Mas trazendo um outro, mas fica, né? O lateral esquerdo. André, Martinelli, Iago, Ganso, Soares e Germancano, todos esses jogadores devem ficar para 2023. Isso já é uma grande contratação do Fluminense. É saber que nenhuma contratação precisa vir para ser titular. Além do caso da lateral esquerda, obviamente. Mas a gente não perdeu nenhum titular. A gente nunca teve o lateral esquerdo. Então, enfim, isso para mim já é a grande contratação. O Diniz tem reuniões para poder. Então, por enquanto, a gente só vai falar aqui mesmo de especulação. Não tem boa, não tem nenhuma contratação já definida e garantida dessa forma. Agora, quem tá com contratação definida e garantida pelo jeito é o Grêmio, com o Reinaldo, que foi alvo do Fluminense, é alvo do Fluminense, mas, segundo o Jorge Nicola, já escolheu para onde vai. Vamos lá, vocês sabem o que eu penso aqui, né, sobre as notícias que vêm do Jorge Nicola, sobre chutes, etc., mas isso é muito mais sobre... A minha bronca é muito mais sobre o clube tal tem interesse, etc., que eu acho que é muito coisa ali de empresário e tal, enfim. Já dei minha opinião outras vezes. Mas neste caso, assim, o Jorge Nicola é respeitado, né, pra esse tipo de coisa. E a notícia que ele traz é justamente que o Grêmio, que tá de olho em Reinaldo, teve a sua contratação solicitada pelo Renato Gaúcho, o lateral esquerdo. Ele já saiu do São Paulo, já se despediu e etc., e
Segundo o Nicola, o motivo da preferência dele pelo Grêmio é por salários, a garantia dos salários em dia. Teve até tricolor que virou e falou bem assim, pô, vergonha é isso, o Fluminense paga salários em dia, tô informando errado, etc. Só que eu acredito que essa comparação relacionada a salários, do tipo, lá ele vai receber, é com o São Paulo. São Paulo tá atrasando salários. E aí, obviamente, a preferência dele pelo Grêmio em relação ao Fluminense não é só por isso. É por outros fatores também. Talvez trabalhar com o Renato Gaúcho, o ambiente, aquilo tudo que eu sempre falo, que não é tão simples a escolha de um jogador. Eu acredito que o trunfo do Fluminense de Fernando Diniz mais Libertadores seja forte para uma negociação assim. Mas não sei o porquê Reinaldo estaria escolhendo o Grêmio. A princípio, o negócio não está fechado, mas é bem provável de que Reinaldo feche com a equipe azul do Rio Grande do Sul. Tabela do Campeonato Carioca, regulamento do Campeonato Carioca e as suas bizarrices. Bem, se em 2023 a gente vai ter o mesmo regulamento de tabela, de classificação, né, mantendo a fase única, horrível a fase única, com 11 jogos ali a Taça Guanabara, semifinal e final em 2 jogos, a gente não pode dizer o mesmo das ideias e das mudanças que se terá no regulamento de 2023. Bem, ele foi publicado no site da Ferg e uma mudança que essa não foi aprovada, eu vou começar, tá, com ela, mas ela não foi aprovada, mas que vai dar a tônica do que transformaram o Campeonato Carioca. O campeonato que no Brasil inteiro a imagem é o campeonato do regulamento bizarro. A proposta feita e que não foi aprovada, então, ó, repetindo, isso não vai acontecer, ok? Mas foi uma proposta feita. Era de que na final, não houvesse o critério de desempate, saldo de gols. Fala, Gabriel, mas eu não entendi muito bem. Exatamente. O único critério de desempate nas finais seria o número de pontos. 2 jogos. Se um time ganhou por 18-0 a ida, ele fez 3 pontos. No jogo de volta, basta que o outro time faça também 3 pontos, ou seja, ganhar o jogo. O jogo de ida, o Fluminense enfia 7-0 no Flamengo. No jogo de volta, o Flamengo enfia 1-0 no Fluminense. Teríamos decisão por pênalti. Carioca. Isso foi rejeitado, graças a Deus. Vamos lá. Agora vamos pro que tá de fato no papel. É inacreditável, né? É inacreditável. Mas vamos de fato pro que tá no papel e que me incomodou um pouquinho. São 8 pontos aqui que eu escrevi. Primeiro, mando de... Esse a gente já abre... É um bizarrice no nível saldo de gols, tá? Mas pra mim, a principal bizarrice que foi aprovada nesse regulamento carioca. Tá tendo uma confusão entre Flamengo e Fluminense, não necessariamente juntos, mas entre Flamengo e Fluminense, e o resto dos times que estão sob as asas da Mamãe Ferg. Qual é a confusão? Direito de TV, venda do contrato de TV. A Ferg é quem negocia, diferente do Brasileirão, que cada clube negocia seu contrato e tal. A Ferg é quem negocia pra geral. É ela quem negocia o Campeonato Carioca. Só que existe a lei do mandante. Então, a Ferg é dona de todos os jogos, dos clubes que estão debaixo das asas dela. Os jogos de Fluminense e Flamengo, como mandante, que são pelo menos 11 jogos, né? Os 6 jogos do Fluminense como mandante, os 6 jogos do Flamengo como mandante, sendo que, na verdade... Aliás, perdão, são 11 jogos... exatamente. São os 6 do Flamengo e 6 do Fluminense, sendo que um desses do Flamengo é um Fla-Flu. Então, você já encaixa aí, na verdade, 12 jogos desses dois clubes dentro do Carioca. São 12 jogos de Flamengo e Fluminense, mais as semifinais e finais que esses clubes transmitissem. Eles são donos desses jogos, então eles podem vender para quem eles quisessem. Por exemplo, a Ferg fechar com a Record de novo, fazer aquela merda de transmissão. O Flamengo e o Fluminense podem fechar com a Globo. E aí a Globo vai ter toda a rodada, ou o Flamengo ou o Fluminense, para ela transmitir. O que a Record fez para isso não acontecer? Na fase de grupos ela não tem muito o que fazer, beleza. Se a Globo fechar com o Flamengo e o Fluminense, eles vão ter ali 12 jogos, como eu falei, toda a rodada e tal. Porém, vale destacar que tem semifinal e final. E aí o regulamento colocou o seguinte: o mando de campo da semifinal e da final, a escolha, né, do mando de campo, como que ela é habitualmente feita? Se eu terminei em primeiro e eu tô enfrentando o 4º lugar, eu tenho o direito de escolher se eu abro jogando em casa ou abro jogando fora e fecho jogando em casa. Que obviamente todo clube prefere terminar jogando em casa.
Não só porque é melhor jogar em casa, não, mas porque a maior renda, normalmente o maior público, é no jogo de volta, é na partida decisiva, etc. A gente viu nesse ano, inclusive, a final do Campeonato Carioca, que o mando do jogo de volta era do Fluminense, e a gente viu um estouro de pessoas querendo ir pro estádio, e no primeiro jogo a arquibancada tava vazia lá do Maracanã, no setor sul. Então a preferência é do segundo jogo. Mas bem, normalmente é isso, quem tem a melhor campanha escolhe o mando, né? Não pra Ferdi. O mando de campo da semifinal e da final será definido pelo time que aderir o contrato coletivo de transmissão da Ferdi. Exatamente. Se o Flamengo, ou o Fluminense, por exemplo, vamos dar o exemplo da semifinal, Fluminense e Botafogo. O Fluminense foi primeiro, ganhou todos os jogos, o Botafogo em quarto passou capengando. Ou seja, o Fluminense tem direito ao mando de campo, né? Não. O Botafogo tem direito, porque ele assinou o contrato coletivo com a Ferdi. Afinal, a mesma coisa. Por que a Ferdi fez isso? Para ela garantir que o segundo jogo da final do Campeonato Carioca será da transmissão dela. Ou seja, ela pode vender. Ou seja, não adianta a Globo comprar todos os jogos do Fluminense, porque ela vai ter a certeza que ela não vai passar o jogo final. Você compra todo o produto, mas não come a cereja do bolo? Como é que funciona? Numa única hipótese disso, seria a final ser Fla-Flu e a Ferdi... Não vou completar a frase, não. Outro ponto, tá? Esse já é bizarro num nível gigante, mas enfim, vamos lá. Outro ponto... esse daqui já normalmente tem, é só pra informar os clássicos, 50%, né, de torcida, 50-50. Enfim, então isso é padrão já, né? Nesse ano a gente jogou todos os clássicos 50%, 50-50 também. Resta saber como é que vai funcionar em finais. Por exemplo, se a final for Fluminense e Vasco, tem torcida mista no Maracanã? Como é que funciona? Porque Fla-Flu é normal ter torcida mista, Fluminense e Botafogo também teve esse ano. Fluminense e Vasco eu não me lembro de estar tendo torcida mista, não. Enfim, é normal até de ter também, era normal, mas faz muito tempo que não tem. Qualquer jogo pode ser levado para outro estado, basta os dois times e a Ferdi aceitarem. Estão criando um alarde grande por causa disso, mas isso já acontecia nos outros campeonatos. É bem provável, inclusive, o Flamengo dessa vez tente levar alguns jogos dos pequenos para jogar no Nordeste, etc, e tentar fazer uma renda um pouco maior. Quarto ponto, quando tem time... a renda, né? A renda do jogo é o seguinte, nos jogos que tem time grande, ou clássicos e tal, 60% fica pro time vencedor do jogo, e 40% pro perdedor, se tiver empate, 50-50. Então, só tinha flamenguista no Fla-Flu. Tá, mas o vencedor vai levar 60% e vai levar a maior parte da grana. Quinto, a premiação. Outra coisa boa do Carioca também. O Fluminense jogou 2 anos de Carioca, em que ele foi finalista e depois campeão, né? Foi vice e campeão. Em que ele não levou a mesma coisa que o Luzia ganhou atrás da Horta. Nada de premiação. E agora a Ferdi botou no seu regulamento uma premiação. 70% do dinheiro destinado à premiação do Campeonato Carioca irá para o campeão e 30% para o vice. Pô, beleza, vamos botar ali, se forem 10 milhões de reais de premiação, 7 milhões e tal. Tá, mas é só para os que aderirem o contrato do Carioca, o contrato coletivo de transmissão. Se o Fluminense, por exemplo, não aderir o contrato coletivo de transmissão, a premiação dele vai ser 25%, 2,70% lá destinados, ou seja, enfim, vai ser 1/4 do valor que ganharia um time que tem contrato assinado com eles. Se, por exemplo, nessa hipótese que eu dei de serem 10 milhões e alguém levaria 7 milhões, né, o campeão, o Fluminense levaria cerca de 1.700.000. Se fosse o Botafogo ou o Vasco, levariam 7 milhões de reais. E o resto, caso o Fluminense leve, por exemplo, 1.700.000, o resto seria dividido para os outros clubes. É muito bizarro isso, cara. É de uma pequenez do Campeonato Carioca, enfim. Outro ponto também que já tinha nos últimos anos, mas que também é bizarro, mas isso também já tinha no Campeonato Paulista também. É que se você, sem justo motivo, não utilizou o time principal no Campeonato Carioca após a terceira rodada, você perde a cota do Carioca inteira. A cota de TV, de transmissão, inteira. Vou repetir que com a letra inteira. Você perde tudo porque não botou o seu time principal sem um justo motivo. Curioso pra saber o que é considerado justo motivo, né? Será que justo motivo é tipo assim, você assinou o contrato de TV com a gente, você é nosso amigo, então eu vou tolerar. Não, você não é nosso amigo, então o seu motivo não é justo. Difícil confiar na Ferdi, né?
Outro ponto que aqui, esse daqui, se for respeitado, vai ser um milagre gigantesco, mas nunca é respeitado, tá? Obrigação de, nas coletivas pós-jogo, ter um treinador e um jogador. É uma obrigação que todas as coletivas pós-jogo tenham um treinador e um jogador. Acho muito difícil disso acontecer. Acontece na Conmebol, mas na Ferg, meu amigo. E por último, pra fechar a oitava bizarrice, esvaziaram o Fla-Flu propositalmente, colocando o Fla-Flu na última rodada. A tabela, aquela rodada que ninguém tá mais ligando e tal, 11º, fecha com o Fla-Flu. Torço muito pra que estejam disputando a Taça Guanabara, tipo assim, estejam por um ponto ali e tal, e que seja um clássico gigantesco, e que a Ferg se ferre mais uma vez. É inacreditável como as pessoas ainda dão valor pra esse campeonato de merda. Eu só dou valor aos clássicos. Agora, ao campeonato em si, pelo amor de Deus, se o Fluminense abandonar, eu abandono também. Tamo junto, até a próxima. Valeu.